Olá, peixes, tudo bem contigo? Trouxe para vocês hoje uma leitura geral, tá? Com energias de acontecimentos para o mês de junho, ok? Então vamos ver o que vem aí para Desculpa, gente, que Capricórnio? Capricórnio já foi, é para peixes. Peixes, vamos ver uma... Gente, o que aconteceu aqui nesse baralho? Não, vamos fazer isso direito. Tem que funcionar. Vamos ver, né? O que a gente pode estar trazendo para peixes. Por favor, tarô. Mais carta virada aqui. Pronto. Acho que agora deu, né? Consegui embaralhar. Embaralhar não, desvirar. Vamos embaralhar essas cartinhas. Pessoal, enquanto isso, vai deixando já o teu like, o teu hype. Agradeço muito a tua participação aqui. Troca essa energia para que flua e que tu receba os recados devidos para ti. Faz a tua mentalização aí. Convida o universo a te trazer uma mensagem, ok? Tarô para peixes, por favor, tarô. Energia para o mês de junho para peixes. Energia, o imperador. Peixes, hein? Vai estar super. Deixa eu ver se dá para vocês verem direitinho aqui. Assim, tá perfeito. Então, peixes, aqui é a energia do imperador, né, pessoal? Vamos tá trabalhando muito nas nossas questões de propriedade, nas nossas questões de desempenho, nas nossas questões de responsabilidade. Talvez a gente precise trabalhar uma certa rigidez em algum aspecto. Então, gente, é um mês propício para que tu consiga fazer, né, concluir esses desafios que tem um imperador, né, com excelência, tá? Tá bem propício para vocês resolverem esse tipo de situação. Não que vocês vão enfrentar grandes desafios, tá, pessoal? Não é exatamente sobre isso. São questões mais do nosso eu interior, tá? Que tem a ver aqui com a nossa capacidade de ser flexível. Primeira carta para o acontecimento, a Rainha de Paus. Segunda carta, o Rei de Ouros. Terceira carta, o 2 de Copas. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ok. Mais uma, por favor, tarô. E a Rainha de Ouros. Eita. Gente, eu nem sei o que falar pra vocês aqui. Gente, aqui a gente tá falando de um assunto extremamente delicado, tá? Ainda mais com aquela carta do imperador ali pra energia do mês. Aqui na mesa, claramente, tem 3 pessoas. No mínimo, tem 2 pessoas que podem estar, assim, se conhecendo. Mas eu vou falar pra vocês que aqui eu vejo 3 pessoas, tá? Energia do Rei de Ouros ali, trazendo uma pessoa que talvez seja uma pessoa muito magnética e ela faz isso, ela é dessa maneira, de uma forma tão natural, gente, que isso aqui é da personalidade dela mesmo, esse magnetismo todo, essa capacidade toda de manifestação aqui, com a carta da Rainha de Paus ali, tá? Junto com essa carta. Isso se nós estivermos falando da mesma pessoa, tá? Aqui me dá muito forte a impressão de 3 pessoas. 2 dessas pessoas estão realmente, né? Esse Rei de Ouros e essa Rainha de Ouros, eles estão
totalmente envolvidos um com o outro. Mas por trás desse rei de ouros aqui, existe uma rainha de paus. Isso aqui pode estar falando de uma outra personalidade dessa pessoa que tu ainda não conhece, e se for isso, tem grandes probabilidades de serem os lados mais sombrios da personalidade de uma rainha de paus, o que torna realmente uma situação até um pouco arriscada, tá? Até um pouco arriscada. Se isso aqui estiver falando que tu é esta pessoa, rei de ouros aqui, com essa carta da rainha de paus, a gente pode estar falando que vocês devem tomar cuidado com usarem de artifícios para fazer com que a pessoa repare em vocês, tá? Não que vocês não devam, tá? Mas devam ser sutis, porque aqui já tá mostrando claramente que essa energia já tá disponível. Isto nesta situação. Uma outra situação aqui também, pessoal, é uma mulher ou né, um homem de energia feminina muito seguro de si, muito dono da sua vida, muito bem resolvido, eu trabalho, eu me sustento, eu cuido da minha casa, sabe? Tipo, tudo isso, assim, essa pessoa é pleníssima, assim, na vida dela, tá? Pode ser uma pessoa que tem posses, pode ser uma pessoa que tá aí trabalhando para construir os seus sonhos, mas a ideia aqui é que essa pessoa, ela tem total autonomia na vida dela, tá? E ela é capaz até de ajudar os outros de tão cuidadosa e responsável que ela é com a situação da vida dela. Ela consegue, inclusive, cuidar de outras pessoas se for necessário. Esta mulher em específico, talvez, ou homem, né, em específico, talvez esteja relutante em ceder uma relação com uma pessoa que parece se demonstrar à sua altura, ao seu nível, por alguma questão muito particular, que a gente provavelmente vai ver daqui a pouquinho, e esta rainha de paus aqui podendo ser alguém por trás deste homem, ou podendo ser as artimanhas que esse homem está usando, ou essa mulher de energia masculina, né, independente disso, independente do sexo aqui, mas sim de energias, essa pessoa agindo ativamente aqui para fazer com que tu te interesse por ela. Tá? A gente tem essas 3 ou 4 situações aqui na mesa, podendo ser alguma delas. No fundo do deck a gente tem aqui o eremita. Eu imagino que essa questão do eremita aqui tá mais conectada a esta mulher aqui, né? Esta rainha de ouros, que pode ser também um homem de energia feminina muito estável também, muito pé no chão, sabe? E aí aqui essa pessoa tá assim, ela tá interiorizada, né? Pode ser isso também. Vamos mais adiante. Por favor, tarô, desenrolar. A torre veio bem embaixo da rainha de paus, então quer dizer, algo ali nessa rainha de paus não tá muito correto, então mais provável que seja alguém por trás, ou uma intenção escusa de uma determinada pessoa, qual na verdade, não é nem a intenção dela que eu vejo aqui, porque a intenção dela eu vejo naquele 2 de copas ali, ou seja, amor, uma energia de completude, de união, de conexão profunda, tá? Então, como tem essa energia aqui, e aqui atrás a rainha de paus, pode ser esta pessoa agindo de forma ativa, através de energias que tá te enviando, pode ser através de trabalhos energéticos, espirituais, pode ser através de, como se diz, estudei isso há muitos anos atrás, assim, gostava muito, neurolinguística, através de gestos, assim, que parecem inconscientes, mas que no fundo elas têm a intenção de te fazer ceder em algum aspecto. Então, assim, essa pessoa pode estar usando desse tipo de conhecimento, ou pode estar, como eu disse, usando de magia, mas eu vejo que aqui a intenção dela é positiva. Também há a possibilidade de que vocês estejam agindo dessa maneira para atrair uma pessoa em específico. Sem julgamentos, né, pessoal? Cada um na sua. Aqui, ó, rei de copas no fundo do deck. Ainda assim, me parece que essa pessoa, por mais que ela use alguma artimanha, ou mesmo que ela use, gente, também, que ela use a sexualidade dela, o charme dela, tudo isso
teoricamente, a gente expressa através do tarô com a carta da magia, com a carta da rainha de paus. Por quê? Porque na época em que o tarô começou a ser tarô, ele queria representar esses aspectos mais energéticos aqui nessa carta, mais espirituais e energéticos. E a magia era uma coisa a qual as pessoas remetiam, não, mas a qual as pessoas enfiavam no mesmo balaio, digamos assim, né? Tanto a magia, quanto a espiritualidade, quanto as ciências, numa certa época, elas foram praticamente a mesma coisa, né, pessoal? Então, a ideia aqui é que essa pessoa pode estar usando desse magnetismo pessoal dela, né, desse charme dela, dessa coisa quente, digamos assim, da perspectiva dela, né, da personalidade dela, da pessoa que ela é, o charme, a beleza, tá? Então, ainda assim, não torna isso aqui negativo. O que me parece é que pode haver uma torre embaixo, pode haver não, né? Uma torre aqui embaixo dessa rainha de paus. Então, o que pode haver aqui é alguma coisa não se sustentando, tá? Não é que algo seja forçado, pode ser que seja algo forçado também, mas alguma coisa não se sustenta. Por favor, tarô, desenrolar. 9 de copas. A imperatriz. E o sol. Gente, uma torre aqui, eu não tô conseguindo entender. A sacerdotisa embaixo. Essa torre aqui tá muito esquisita, com 9 de copas. Estranho isso aqui. Vou pedir pro baralho cigano me ajudar, tá, pessoal? Por favor. Essa torre. O que significa essa torre? Vieram duas, vou aceitar. Fundo de deck a mulher. Temos o trevo e os jardins. Ok, pessoal. Aqui me parece que é essa terceira pessoa, tá? Pode ser uma terceira pessoa envolvida nessa situação. E se tiver uma terceira pessoa, assim, eu não vejo que ela está, que isso aqui é um triângulo amoroso, tá? Eu vejo apenas uma terceira pessoa muito próxima. Se for uma mulher, pode ser uma irmã, uma amiga. Amiga, sim, amiga. Ela pode ser até uma pessoa muito bonita e magnética, ok, tá? Mas não vejo interesse das partes uma pela outra, tá? Até porque aqui a gente tem a carta do rei e da rainha e cada um tá virado para um lado como se estivesse de costa um para o outro. E o rei de ouros aqui virado para essa rainha de ouros com o 2 de copas, tá bom, pessoal? Então eu vejo que aqui tem algo assim, é uma irmã, uma amiga, uma mãe, uma sogra, é alguém, é uma mulher, assim, eu acredito sim que seja uma mulher, principalmente aqui por causa do baralho cigano. Alguém ali agindo numa certa influência aqui, tá? E assim, eu não vejo que ela quer algo negativo, tá? Mas pode ser uma pessoa de certas inconveniências, assim, então pode ser uma sogra meio ciumenta, pode ser uma amiga, uma irmã, uma pessoa assim, e não me parece ser no aspecto da maldade, da malícia, que essa pessoa, né, quer alguma coisa com a outra e tal. Não, eu vejo assim uma situação aqui que vai envolver essa pessoa, esse rei de ouros aqui, escolher entre esse sentimento que ele tem e essa amizade. Então, quer dizer, se tu tá passando por isso, tava difícil de entender isso aqui, hein, pessoal? Se tu tá passando por uma situação assim, tu tá te relacionando com alguém, independente de ser homem ou ser mulher,
e tem uma mulher. Aí sim, eu acredito que seja uma mulher ou um homem de muita energia feminina, tá? Se tu tá aqui nessa situação, que tu tá te relacionando com uma pessoa, que tu tá apaixonado por alguém, tu tá apaixonada por alguém e tal, vocês estão se relacionando aqui e tem uma pessoa que volta e meia traz certas inconveniências, ou pode ser através de rede social, ou pode ser na comunidade em que vocês se encontram. Comunidade em que vocês se encontram, eu quero dizer assim, as pessoas vão todas para o mesmo bar, as pessoas estudam todas na mesma faculdade, na mesma escola, vivem todas no mesmo bairro, vão aos mesmos lugares, assim, isso aqui tá muito fácil de acontecer num quadro desses, ok, pessoal? Por quê? Porque é uma coisa bem corriqueira. É alguém, assim, que chega com certas inconveniências, tá? E eu vejo que vai ser cortado através dessa torre. Essa mulher não será mais uma inconveniência na relação. Eu não vejo, assim, que ela fazia, ou que ela trazia, ou que ela trouxe já grandes males para a vida de vocês, tá? Eu vejo que, assim, ela pode ter feito fofoca, ela pode ter. E aqui não me parecem grandes fofocas, tá? É um trevo no jardim. Então, a carta do trevo é a carta do jardim, né? O que é um trevo num jardim? Se essa carta estiver falando do aspecto percalços, má sorte e tal. Então, assim, são coisas corriqueiras. Me dá a entender que ela nem age com esta maldade. Eu sinto que é uma mulher por causa dessa questão aqui do fundo de deck da carta da mulher no baralho cigano. Em seguida, a gente já tem aqui a carta da casa, tá, pessoal? E a carta da raposa. Eu não vou nem ficar tirando muita carta aqui, porque tá claríssimo que isso aqui é uma mulher que é bem próxima da pessoa a qual tu está te relacionando aí, ou tu tem pretensão de te relacionar. Tem uma mulher aí que vai deixar de ser inconveniência. E aí eu vejo aqui essa pessoa assumindo pública e claramente uma relação com vocês. A gente pode ter energia de gestação aqui muito em breve, vocês ficando sabendo aí de alguma gestação, ou vocês estando gestantes, se forem mulheres. A gente pode estar falando também de adoções aqui, mas assim, é uma energia muito feminina, muito forte, também de maternar. Então a gente pode estar assim falando de uma relação muito cuidadosa, uma relação muito completa em termos de acolhimento, duas pessoas que se respeitam, que se amam, e isso aqui sendo bem claro, assim, ó, muito sucesso, inclusive, tá? Muito sucesso, inclusive. Vamos terminar aqui o nosso resultado para nossa leitura para peixes, piscianas e piscianos. Gente do céu, que leitura legal! Nossa, demorei para pegar ali o que era aquela torre, porque tava indo tão bem, né? Tava indo tão bonito, aí do nada uma torre, ou seja, essa pessoa ali, aquela rainha de paus, ela não tá na luz, né? Ela tá do lado sombra, na inconveniência. Então, vamos ver. Aqui, né, pessoal, essa segunda linha que termina com a carta da Imperatriz e do Sol, é muito sucesso, uma relação muito próspera, que com certeza vai frutificar, com certeza vai dar casamento, isso aqui, porque a gente tem, ali saiu a energia geral do Imperador, então tem 2 casais completos na mesa. Por favor, tarô. Opa! Por favor, tarô. Resultado para peixes. Resultado para peixes. 2 de ouros. Ok. Tá bom. Gente do céu. Eita, veio muitas aqui. Nem vou virar. 5 de espadas. Eu vejo vocês conseguindo equilibrar o estresse aqui. Equilibrar 10 de ouros, tô falando. Vocês conseguindo equilibrar os problemas, a preocupação que essa pessoa te dá, sabe? 7... Ah, tô falando, gente. 7 de espadas, tá? Isso aqui, gente, pode ser que no começo vocês achem um pouco difícil de tá passando por essa situação aí com essa pessoa. Só que tem um porém, tem um detalhe aqui. Vocês podem até ficar confusos, podem ficar um pouco desgastados, assim, cansados psicologicamente, tipo, ficar lá calculando, né? Nossa, o que eu faço agora?
E aí, o que que eu faço, sabe? Pensando, nossa, né? Só que isso aqui com a carta do 2 de ouros aqui ao lado, né, que fala da busca pelo equilíbrio, então quer dizer, vocês vão estar maquinando aí na mente, né, o resultado é vocês maquinando aí na mente essa solução e vocês conseguindo encontrar essa solução, essa pacificação aqui para um ambiente mais positivo, por isso eu acredito que possa ser alguém da tua família, alguém da tua casa, tá? Vocês conseguindo fazer esse jogo de cintura aqui com essa carta do 7 de espadas aqui, que é uma carta que ela muito ela pode falar das traições e trapaças, mas ela também fala dos nossos subterfúgios, do que a gente pode usar ali como um trunfo, né? Uma carta na manga para estar conseguindo que a gente permaneça num lugar mais pacífico, numa situação mais tranquila, mais segura para todos, tá? E aqui embaixo da carta do Sol, principalmente, né, me diz que isso aqui é o lado luz dessa carta, que é justamente isso, vocês conseguindo fazer esse jogo de cintura, tem essa manha já para fazer esse negócio aqui ficar adequado. Vai causar um certo desgaste em vocês, no sentido de vou ter que bolar esse plano e bolar esse plano, né? Encontrar este equilíbrio é o que vai ser um certo desafio para vocês, um certo problema matemático, digamos assim, né? Muito metaforicamente falando, vocês que vão ter que fazer esses cálculos aí de saber como agir em relação a essa pessoa. Mas, ok, acaba bem. Aqui no fundo de deck temos o 7 de copas. Isso aqui tá dizendo que vocês vão ter muitas opções do que fazer para distrair essa pessoa. Mas ela dá uma dica muito interessante, o lado emocional disso aqui. Então, se vocês puderem manter essa pessoa ocupada aí no lado emocional dela, vai aliviar grandes coisas aqui, ó. Tem alguém para apresentar, para ela não ficar ali no ouvido do teu crush ou da tua crusha, sabe? Não sei, sabe? De repente ajuda a pessoa a arrumar um emprego, dar um gato para ela. Alguma coisa vocês vão conseguir fazer, tá, pessoal? Isso aqui tá mais do que certo. Agora, por favor, um recado da Dona Rosa Caveira. Por favor, tarô. Dona Rosa Caveira para peixes. O que os piscianos e piscianas precisam ouvir? Gente, deixem seu likezinho, por favor. Deixa aí nos comentários um coraçãozinho. Ativa esta energia aqui. Deixa o teu hype se for possível. Tá, pessoal? Ajuda demais a conseguir estar aqui e trazer para vocês cada dia recados mais importantes. Ok. Vieram duas já. Notícias distantes ou caminhos demorados. Refere-se tanto a acontecimentos passados quanto a acontecimentos que ainda virão. A luva. Conhecimentos passados. Pode ser um amor, uma perda, um detalhe que marcou a vida no passado e que no momento atual precisa ser revelado. Vou puxar mais uma, porque aqui a gente tem duas cartas que falam de um passado muito distante. Por favor, Dona Rosa Caveira, complemento. Temos o perfil de um homem, consulente, ou o esposo, ou o noivo, ou o amante, tá? Aqui a gente tanto está falando da pessoa que está assistindo, se for um homem, quanto estamos falando de homens próximos à pessoa que está assistindo, se for uma mulher, tá? Gente, eu vejo aqui alguém do passado vindo à tona, tá? Alguém do passado aí aparecendo. Tem alguém do passado, gente. Voltando aí na tua energia. Eu vou tirar mais uma cartinha aqui. Por favor, Dona Rosa Caveira, esclareça quem é, o que quer. Bom, viraram duas cartas na mão. Aqui, gente, a gente tá falando agora de uma mulher e estamos falando do magnetismo pessoal.
Alguém do passado, uma mulher, magnetismo pessoal, assim como na leitura do tarô. Gente, eu nunca puxei tantas cartinhas da Dona Rosa Caveira. O que essa mulher do passado, ou o que este homem do passado quer com esta mulher? É preciso prestar atenção e ter muito cuidado. Alguns exemplos do que pode significar a poltrona negra são depressão, doença grave, magia negra, fofocas ou problemas psicológicos. Então, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso, tá? É alguém aí relacionado ao passado de vocês vindo à tona, alguém do passado vindo à tona aí, e eu acredito que ela esteja precisando da tua ajuda, ok? Se vocês vão ajudar, se vocês não vão ajudar, não é um problema meu, não é algo que eu tenha que dar opinião aqui. A carta no fundo do deck é o vaso de flores. Minimiza a negatividade das cartas que a rodeiam. Ela afirma que as coisas tendem a melhorar. Então, gente, muito importante a complementação desse recado aqui. Acredito sim que esta pessoa é alguém do passado que pode estar vindo com problemas, não necessariamente com problemas para ti, mas buscando a tua ajuda, tá? Se tu for uma mulher, ou se tu for um homem, provavelmente tu vai acabar tendo que buscar esta ajuda, ou, né, muito casualmente, uma mulher pode acabar buscando a tua ajuda, uma mulher do passado, tá? De um passado bem remoto, inclusive. E aqui, gente, com a carta do vaso de flores, o final da leitura é esse, né, pessoal? Ameniza as negatividades. Então, pode ser que a pessoa realmente esteja com um problema, mas não seja um problema para ti. Seja apenas o método que essa pessoa chegou para te alcançar, digamos assim, né? Por exemplo, se tu é encanador ou encanadora e tá assistindo essa leitura, pode ser que alguém, assim, de um passado muito remoto teve um problema lá na casa dela e ela descobriu que tu trabalha com isso e vai te procurar. E isso aí pode vir a desencadear grandes questões entre vocês no futuro. Não necessariamente no lado afetivo, a gente também pode estar falando de parcerias, de negócios. As coisas tendem a melhorar. Então, é um problema que te traz alguém ou alguém com um problema que vai atrás de ti. Esses são os recadinhos que saíram para junho, para o pessoal do signo de peixes, né? Piscianos e piscianas do meu coração. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Eu amei. E até breve, pessoal. Muito obrigada. Um beijão. Tchau, tchau.